embaixo, tá embaixo do comentário da Cleide, tá? Queria que vocês clicassem, perdão, e que vocês dessem uma olhada nesse vídeo. É uma parte bem pequena do vídeo, do vídeo que trata do personagem Pequeno Príncipe, tá? Então, se vocês puderem, esse vídeo tem 2 minutos e 38 segundos. Vou dar uma pausa aqui de 5 minutos para que vocês possam ver esse vídeo, tá bem? 1 minuto para vocês chegarem lá, clicarem, 2 minutos e 80 segundos para vocês verem o vídeo, e depois vocês retornam para cá. É muito importante que vocês possam clicar nesse vídeo e possam ver. Eu não consigo mostrar para vocês daqui pelo problema com o som que eu tive na palestra passada. Então, se puderem, por favor, se dirigem ao vídeo que foi encaminhado. Está em cima da mãozinha do Diego. Vida longa aí, Diego. Dê uma olhada nesse vídeo, tá bom? Daqui a 5 minutos eu retorno. Uma perguntinha. Sasha, conseguiu terminar o vídeo? O Lucas, sim. Consegui sim, professor. Desculpa, é que a primeira ou segunda vez que eu mexo no Google Meets e é um pouco difícil para mim. Eu terminei sim. Legal. Bem, galera, vocês estão me respondendo aí que terminaram.
E tem duas coisas nesse vídeo que me encantam. Essa história, ela me encanta, né? A primeira é quando o Pequeno Príncipe, depois de muito caminhar, encontra a raposa e pede para brincar com ela. E ela diz: por que eu vou brincar com você? Você precisa primeiro me cativar. E isso me encanta porque é o que eu estou tentando nesse momento. Eu gostaria de cativar vocês. Essa missão, ela foi dada a mim. A gente nunca precisou tanto de homens da ciência para resolver os problemas da gente. Eu acredito que a ciência vai ser uma profissão muito valorizada, os cientistas, tanto como os médicos também, terão uma valorização muito grande pelo que nós estamos passando. E a minha missão é tentar despertar em vocês o interesse de estudar a ciência, o interesse de jogar a linha dentro de um lago para pescar um peixe. Eu imagino que o cientista, a ideia dessa forma, ele vê o que tem dentro do lago como algo desconhecido. E eu recebi essa missão em oportunidades que tive, também como a Cleide, talvez como o Amaral, que está aqui presente. E ao estar no meio de homens muito inteligentes que falavam 68 línguas diferentes ali se comunicando, entre outras palavras, eles me disseram: cara, observa o que a gente está te mostrando. A gente está te mostrando que aqui nós conseguimos inventar essa tecnologia que tu estás tocando no teu celular, chamada de touch. Nós conseguimos aqui dentro curar o cancro. Nós conseguimos aqui dentro trocar de informação com vocês lá distante, através do que nós chamamos de internet. E nós queremos que você fale tudo isso para o teu aluno e que tu tragas ele aqui. Em janeiro desse ano, a gente teve uma outra oportunidade, mais ou menos foi isso que eles nos falaram, conhecer o Centro Nacional de Pesquisa, nosso aqui do Brasil, no Sirius, e me lembro de uma palestra com um dos dirigentes, onde no momento dela, ele disse de uma forma bem clara: o que eu quero é daqui a 8 anos receber um e-mail teu, e nesse e-mail que vinha a pergunta: como é que está meu aluno aí? Então, nós professores temos muito esse papel de encantar vocês para que vocês possam dar continuidade do que nós gostamos. E essa é a primeira mensagem desse vídeo. A segunda mensagem está lá no final, depois que o Pequeno Príncipe encontra a sua rosa, ele tem saudade dela e ele diz para a raposa: eu vou embora, você não fica triste. E a raposa diz para ele: só se vê com o coração, o essencial é invisível aos olhos. Eu gostaria que vocês pudessem enxergar as coisas de uma forma mais com o coração a partir desse papo e pudessem entender para a gente o que seria invisível aos olhos para a ciência. Eu vou recomendar depois um link para que vocês possam entender um pouco a respeito do mito da caverna de Platão, mas nós enxergamos que a realidade ela vai muito mais do que os nossos sentidos nos trazem. A ciência, através do método científico, ela amplifica a realidade, e essa amplificação ela é dada pelos instrumentos. Quando a gente usa instrumentos de uma forma correta, nós aumentamos a nossa ilha do conhecimento. Como eu comentei com vocês ainda agora, eu imagino que a gente viva numa ilha e que essa ilha esteja cercada de água. E a cada papo que a gente tem, a gente faz um pouco dessa ilha crescer. E é essencial que a gente busque as informações que os nossos olhos não consigam enxergar, para que essa ilha possa se estender a cada dia. E vocês podem perguntar de mim: professor, o senhor está querendo dizer o quê, professor? Por exemplo, que eu uso o microscópio? Pode ser. Imagina no século XVII, quando os caras com microscópio enxergaram que tem dentro de uma gota de água, da quantidade de vida que tem ali. Imagina o que a teoria da relatividade nos trouxe com o conhecimento de Doppler e a construção de Hubble do telescópio. Quando os caras botaram aquele telescópio para cima para observar o que estava distante e viram aquelas galáxias se afastando com uma energia que eles não teriam explicação de onde elas viriam, e ao mesmo tempo aquelas galáxias ali sendo cercadas por algo desconhecido que mantinha matéria unida, coesa, e concluíram
que do que nós temos no universo, 70% é de energia escura, 25% de matéria escura, 5% da matéria como nós a conhecemos. Aquilo deve ter sido bárbaro, porque nós conseguimos enxergar com instrumentos o que a ciência amplifica, e isso é muito importante para a gente. A gente gostaria que durante a vida de vocês pudessem quebrar essas correntes dessa caverna e que vocês saíssem para a luz, que vocês pudessem enxergar o que está no horizonte, o que está invisível aos olhos de vocês. Nós vamos conversar um pouquinho a respeito do que nós somos feitos, a respeito do nosso corpo. Eu tenho certeza que vocês sabem que nós temos uma grande quantidade de água dentro dele, 70% a 75%. Somos feitos de células através das moléculas que são construídas pelos átomos. Mas depois, onde é que isso termina? Onde é que isso para? Esses átomos são formados por elementos que vêm dessa tabela. Os homens encontraram nessa tabela regularidade. Eles ficaram incomodados com essa regularidade. E essa regularidade nos trouxe um mundo novo, nos trouxe um mundo diferente, nos trouxe uma física diferente, chamada de física de partículas, que faz parte de uma física moderna, que deve fazer parte da vida de vocês. Eu sei que vocês lembram dos conceitos de Newton. Newton não alcança corpos pequenos e nem corpos rápidos. Corpos pequenos são alcançados pela física quântica. Corpos rápidos são alcançados pela teoria da relatividade. A gente precisa entender desses conceitos. Para saber, por exemplo, que nós só temos no universo uma velocidade que nunca muda, uma velocidade que é constante para qualquer referencial inercial, que é a velocidade da luz. Quando dizem para mim que a velocidade de um carro é 90 km por hora, não é 90 km por hora, é 90 km por hora em relação à Terra. Mas a Terra se move em relação ao Sol. Quando passa pela região da elipse com maior velocidade, ela desenvolve aproximadamente 110 quilômetros, 110 mil quilômetros por hora. Então, toda a velocidade é relativa. É necessário que a gente entenda desses conceitos todos, para que a nossa vida possa crescer no que se refere ao conhecimento de nossa ilha. Eu gostaria de recordar com vocês, mostrar um pouco, conversar um pouco a respeito dessas partículas elementares e dessa física que é um pouco diferente que eu vivo. E para que serve a física? Para que a gente estuda física? Às vezes, para desenrolar de problemas como esse. Esse cara, eu acho que não está muito feliz, e ele buscou ajuda desse caminhão, e olha o que aconteceu aí. Eu acho que não foi muito boa essa ajuda, mas se ao mesmo tempo eles tivessem entendimento na primeira situação, que se tivesse uma igualdade dos momentos, no mínimo um equilíbrio estaria. Eles teriam. Que ele conseguiria puxar quando o momento aplicado pelo carro verde fosse maior que o momento que estaria do outro lado. E aí o sufoco de nossas vidas, da vida dele, de repente não estaria tão grave como aí estava. Eu sou incomodado com as perguntas. O meu lugar preferido aqui em casa é meu quintal. Eu costumo sentar lá no fundo do meu quintal e contar as estrelas, literalmente, e a viajar. A olho nu, no ambiente aberto. Eu sei que eu consigo contar, enxergar de 2.000 a 5.000 estrelas, mas isso só é 1% do diâmetro da minha estrada de leite, da nossa estrada de leite da Via Láctea. A nossa Via Láctea, ela tem aproximadamente 400 bilhões de estrelas. O homem prevê 2 trilhões de galáxias. Se cada uma dessas galáxias tiver a mesma quantidade de estrelas que tem a nossa Via Láctea, possivelmente a gente tenha 10 elevado a 23 estrelas no céu. Talvez a gente tenha mais estrelas do céu do que grãos de areia na Terra. E por que essa luz não chega até aqui? E por que o céu é escuro? Eu sou incomodado com perguntas como essa. Perguntas que levaram 200 anos para serem respondidas. E a resposta é bem simples. É porque o universo está em expansão. E cada vez o caminho fica mais distante para a luz percorrer. Vai chegar um momento daqui a bilhões de anos que a gente não vai mais enxergar as estrelas de outras galáxias. Então,
Me incomoda essas perguntas que podem me trazer crescimento do entendimento do porquê eu estou aqui, de onde eu vim, para onde eu vou. Eu sou um cara curioso como vocês. Eu sou louco por série. Amarrado em séries de ficção, amarrado em séries nórdicas, por exemplo. Vejo tudo que é possível. Gosto muito do Dom Brown. Esse livro, ele me encantou. Vocês com certeza já viram esse livro. Vocês com certeza já ouviram falar a respeito desse filme. Esse filme fala de alguns homens maus que foram até um laboratório chamado CERN roubar a antimatéria. Eles queriam explodir essa antimatéria no Vaticano e queriam detonar o Papa. E o enredo é muito significativo, é bem interessante. Sobre essa antimatéria, ela existe desde quando? Olha, esse cara chamado Dirac, ele foi fantástico, eu admiro demais esse cara. Eu imagino que seja como algum de vocês, caladão, que sentava lá atrás da sala dele, morreu faz pouco tempo, perguntava pouco, anotava pouco e só tirava 10 nas aulas dele. Dizem seus colegas que falava pouco, que quando alguém perguntava alguma coisa dele, ele procurava responder essa pergunta com a menor quantidade de palavras possível. Ele achava que era perca de tempo falar, e para isso criaram até um tempo para se responder uma pergunta dessa forma, chamado tempo de Dirac. Eu admiro ele porque ele era louco pelo elétron. Esse cara era encantado com o elétron. E quando, para o elétron, ele juntou a física quântica com a teoria da relatividade, ele conseguiu, com precisão, determinar a massa e a carga do elétron. Mas na equação que ele estava trazendo para a gente, ele observou também que existiria uma possibilidade para um outro elétron existir. Um elétron com uma carga positiva. Ele previu uma partícula igual ao elétron com uma carga positiva. E essa foi a primeira vez que a matemática provou uma partícula. Nasceu aí essa história do que a gente chama de antimatéria. Professor, o que é antimatéria? O contrário da matéria. Exatamente igual a matéria, com carga contrária. A gente encontra essa antimatéria onde, professor? Em todo o universo. Aqui com a gente fabrica quando quer. O CERN constrói tomógrafo de pósitrons que detectam partículas cancerígenas de 2 milímetros. Pelo decaimento do potássio 40, uma banana libera um pósitron a cada 45 minutos. Eu acredito que também você libere pósitrons. Você também libere antimatéria. O homem fabrica quando coloca partículas para se encontrarem, mas elas desaparecem muito rapidamente. Essa é uma das perguntas que nós ainda não temos a explicação. Para onde foi a antimatéria do Big Bang? Talvez a gente possa pensar que essa antimatéria tenha formado galáxias de antimatéria. Em contato com a matéria, a antimatéria ela se aniquila. E aí partículas de alta energia são liberadas. E a gente não encontra essas partículas, como poderia encontrar para ter essa justificativa? Talvez a gente consiga, no futuro, saber para onde foi isso. E eu queria pedir de vocês aqui uma pausa de mais alguns minutos. Lá no chat da gente, existe um outro link. Existe um outro link abaixo daqueles links que vocês clicaram, que leva a um filme, que leva ao filme que eu estou falando a vocês. Mas é um pedacinho bem pequeno dele. 4 minutos e meio, antes de 5 minutos eu creio que termina, e aí eu não vou estar infringindo nenhuma regra aqui. Queria pedir a vocês que vocês se dirigissem ao outro link, tá? Abaixo do link que eu mandei a vocês, e por alguns minutos pudessem dar uma olhada no que eu estou falando, no filme que eu estou falando. Eu vou esperar
5 minutos para que vocês possam interagir com o link e possam dar uma olhada nesse filme. E depois a gente volta para essa conversa. Bacana? Espero vocês terminarem aí de ver o filme. Queria perguntar do Sacha se ele conseguiu terminar o vídeo. Bacana. Os outros colegas também. Relembrando um pouquinho, porque com certeza, como eu, vocês já viram, né? A respeito desse vídeo,
desse filme, algumas coisas nele são reais. Esses corredores, eles existem a alguns quilômetros abaixo da terra, e a gente teve a oportunidade de andar por eles. Os detectores dessas partículas que a gente está conversando, dessa família de partículas também existem, são 4 detectores. A gente teve a oportunidade de estar no CMS, no Atlas, e descer até lá embaixo. Existem 27 quilômetros de extensão esses corredores. É real essa segurança com relação à chegada até esses equipamentos? O que não existe a esses laboratórios perto desses detectores. No momento que as partículas colidem, sejam prótons ou outras partículas, matéria e antimatéria são formadas. A antimatéria se aniquila rapidamente e a matéria, se ela entra em contato, por exemplo, com o nosso corpo, ela deixa pequenos buracos. Então, não tem como ter essas plataformas perto dos túneis. Existe uma segurança muito grande. E esses condutores dos feixes de prótons, por serem bem extensos, não fazem essas curvas como o filme apresenta, como aí está apresentado, nem tão pouco como essa última figurinha, onde prótons colidem, essa colisão é direcionada para um canto específico. Eles vão para todo canto, para todo lado. Nesse filme, o vilão, ele mata o professor na continuidade, não sei se vocês lembram disso, e com o olho, ele faz a leitura da íris e entra. Depois que o olho é arrancado, não tem como isso acontecer. A respeito da antimatéria, o que seria? Exatamente a mesma coisa que a matéria, apenas com carga contrária. Então, o elétron tem um antielétron, o próton tem um antipróton. Dizem que o CERN está em construção do antihidrogênio. É muito complicado segurar essa antimatéria por um tempo, como fez o filme. Isso não existe. Essa possibilidade ainda é inviável ao homem. A gente teve a oportunidade, como muitos dos colegas que aqui estão presentes, de visitar uma fábrica de antimatéria, de andar pelos corredores, de passar pela máquina lá que a gente mostrou a vocês, onde a íris é vista, e observar a dificuldade de entrar aí dentro pela segurança que se tem. E durante a colisão de prótons, elas são formadas, como também nós recebemos do espaço, através de raios cósmicos, ou até mesmo da banana a cada 45 minutos. Mas se aniquila-se e transforma-se em quê? Se transforma em energia com a emissão de fóton. A respeito da palestra em si, eles queriam roubar meia grama de antimatéria. É igual a mc ao quadrado. Massa, matéria, mais massa, antimatéria, vezes c ao quadrado, vai me dar 9 vezes 10, a 13ª potência de joule de energia, que equivale a 21 quilotoneladas de TNT, um pouquinho maior do que a bomba jogada sobre Hiroshima e depois sobre Nagasaki. Mas, de repente, vocês podem estar pensando, para que o cuidado lá com o CERN, com a antimatéria? A gente vai ter antimatéria para produzir bomba? Não é esse o interesse. O CERN está atrás de homens como vocês, homens da ciência que possam desenvolver pesquisa, que possam nos trazer curas para os males que nós sofremos. Como a gente comentou com vocês, a tecnologia que nós agora estamos interagindo, chamada touch, ela foi criada lá dentro. A internet nasceu lá dentro. Hoje, nós temos tomógrafos de pósitrons que atuam de uma forma muito precisa e nos ajudam a trazer problemas de males que nos cercam. Queria mostrar para vocês um pouquinho a respeito dessa máquina. Ela é a maior do planeta. Ela fica em 2 países, na Suíça e na França.
Está bem abaixo do solo, a 100 metros de profundidade. A maior tem 27 quilômetros de extensão. 4 são os detectores: ALICE, Atlas, LHC e CMS. Bem, esse é o Atlas, esse é o CMS, LHC e ALICE. É bem interessante estar lá e observar a monstruosidade que o homem construiu. O Atlas, ele tem 22 metros de diâmetro, 44 metros de comprimento. Na real, ele é assim. CMS tem 15 metros de diâmetro e essa aparência. É lindo o CMS. É lindo. A gente se encanta em olhar fora de operação esses equipamentos que tentam nos trazer solução para problemas que passamos. O que fazem eles? Eles são detectores de matéria, já que a antimatéria se aniquila. E aqui, eu tenho uma perguntinha para fazer a vocês, e se vocês puderem, me deixem o registro dela no chat, tá? Queria perguntar de vocês, por que a 100 metros de profundidade? Alguém tem uma resposta? Por que todo esse equipamento foi montado a 100 metros de profundidade? Alguém tem uma sugestão de me dar esse resultado? Está valendo o mapa do CERN, está valendo o folder. Bem, isolamento, estabilidade, radiação. Tem muita coisa a ver com o que vocês estão dizendo. Mas exatamente... Alô? Vocês estão me ouvindo? Alguém pode dar um ok? Oi? Tem o microfone. É porque tem o microfone aberto, posso ajudar? Bacana. Continuando, a 100 metros de profundidade pelas rochas que existem lá. Eles querem firmeza. E não sei se alguém me explicou isso aí. Mas uma outra pergunta, então, Vanessa e Henrique. Por que a Suíça? Por que foi escolhida a Suíça para a maior parte desse equipamento ficar? Alguém tem uma ideia do porquê a Suíça? Valendo. De novo, o que eu mostrei a você. Não é por causa da montanha, nem por causa do tipo do solo. Por que a Suíça foi escolhida para que esses detectores? Também não por causa do tempo, não pela questão política, mais ou menos, Daniel, não por causa das rochas, nem também porque tem dinheiro, tem demais realmente. Eles guardam a grana de muita gente, também não por causa do clima. Ausência de tremores também não, Lucas. Bem, vou tentar dar a resposta para vocês. Talvez seja próximo do que um amigo respondeu. É porque ela é neutra nas guerras. Não é por causa da Globo, não. Ela é neutra nas guerras. Ela não se mete em guerra. Então, o equipamento está bem protegido. A Suíça é um país que não tem exército, mas, ao mesmo tempo, protege com o exército. O homem mais importante, ou talvez um dos homens mais importantes do mundo. É um paradoxo. Alguém tem a ideia de quem a Suíça protege com seu exército, sendo que ela não tem um exército? Não é o Putin. Não é a Cleide. Beleza, Daniel, é o Papa, cara. Daniel, o que eu tenho aqui é teu, tá? É o Papa, é o Papa. A Suíça, que não tem exército, tem o exército mais importante do mundo que protege o Papa. E o porquê do exército da Suíça protegerem o Papa? Na Segunda Grande Guerra, quando o Vaticano foi sitiado, os
soldados que guardavam a guarnição do Papa fugiram. Só ficaram soldados suíços. A partir desse momento, somente suíços podem fazer ou puderam fazer a guarda do Papa. Todos os outros correram, somente os suíços ficaram. Daniel, é teu, depois eu vou te dizer o que tu levastes ali, tá? Mas a partir de 1954, uma família nova apareceu. Por que 1954? Galera, depois da Segunda Grande Guerra, a Europa ficou detonada. Os americanos e os russos levaram os cabeças para estudarem o núcleo atômico. Homens como Niels Bohr e de Broglie disseram, não, cara, a gente não vai ficar desamparado. A gente vai ter que alavancar a ciência por aqui. Vamos embora estudar a física nuclear. Vamos fazer um grupo de estudo, de pesquisa. Ele propôs isso a todos os países da Europa. Ficaram junto com a ideia deles 13 países. E hoje são 23, se não me falha a memória. Eles têm um orçamento aproximadamente de 1% do PIB de cada um desses países. Se eu não me engano, posso estar exagerando. Perto de $1 bilhão é seu orçamento anual, mais que 5 bilhões de reais. Eu vou tentar sair um pouquinho, só para buscar o segundo slide, para a gente continuar essa conversa. Amigo Amaral, creio que você está por aí, um abraço. Amaral amazonense, que nem eu, deve estar sofrendo também com o que está acontecendo por aqui. A gente está apavorado, gente. Deus tenha piedade do nosso país, Deus tenha piedade da gente. E da família de vocês também. Mas, mostrando para vocês um pouco mais a respeito dessa máquina, desse CERN. Alguns prótons são enviados a essa linha 2 e levados ao primeiro reforço, ao booster, recebe energia, tem a amplificação de seu movimento, chegando mais perto da velocidade da luz no próton síncroton. Depois são avaliados, são levados para o super próton síncroton, e aí são remetidos ao LHC e chegam a 0,099999 perto da velocidade da luz e são desviados para que possam se encontrar. O encontro desses prótons dentro desses aceleradores corresponde a duas flechas se encontrando no meio do oceano, sendo uma lançada do Rio de Janeiro e outra de Lisboa. Mostrando para vocês um pouco dessa realidade. Aí existe o LINAC, e a gente tem a representação do primeiro reforço, do próton síncroton e do super próton síncroton. A cada vez que passam por aí, recebem uma certa quantidade de energia nos túneis de radiofrequência e são acelerados. Cada próton que passa pelas cavidades de radiofrequência recebem 16 megas de eletronvolts de energia extra. Como a cada segundo, eles dão 11.245 voltas. Então, por segundo, aproximadamente 0,18 tera de eletronvolts eles têm no momento que se encontram. A gente teve a sorte de encontrar todo o sistema em upgrade e a gente pôde estudar um pouco deles e descer para ver cada um desses detectores. Se espera que em 2035 esses carinhas possam ter 14 tera de energia. E aqui talvez a gente já tenha encontrado a família de Higgs, já que o homem propõe que são 9 bósons a ser encontrados, que talvez a gente tenha algo que eu acho que a gente não tem como resposta, que seria o graviton, ou o neutralino, como
o carinha da matéria escura. Mas em 1954, esse jardim geológico apareceu e nós conhecemos mais de 300 partículas hoje. E é sobre essas partículas que eu queria lembrar com vocês um pouquinho. Para falar delas, é necessário talvez a gente conversar e viajar sobre os modelos atômicos do passado. E eu lembro dos meus professores, quando eles falavam a respeito do átomo, eles diziam para mim: A é negação, tomou significa divisível. Então, átomo não é divisível, é algo indivisível, indestrutível e que o homem não pode criar. Essa era a ideia de Demócrito. Dalton se apoiou nessa ideia e disse: esse cara sabe o que está falando. E disse: é realmente uma esfera indivisível e maciça? Thomson mudou um pouco esse pensamento quando ele fez uma experiência num tubo de raios catódicos. E eu fico imaginando que vocês tenham conhecimento do que seja. Eu vivi um pouco com esses tubos na época das televisões antigas. Não sei se vocês tiveram contato, mas por uma diferença de potencial, aquecendo um elemento, ele liberou algumas partículas e canalizou por um buraco bem pequeno. Talvez você já tenha ouvido falar a respeito dessa história. E ao aplicar um campo elétrico na parte externa, ele viu que o feixe sofria uma deflexão. Essa deflexão, essa mudança de direção, fez ele imaginar que alguma coisa ali era atraída pelo lado positivo. E ao buscar a relação entre a carga-massa desses elementos que se desviavam, ele percebeu que era 2 vezes maior do que saíam. E o elétron foi descoberto. Ele concluiu: o átomo é uma esfera de carga elétrica positiva, recheada de elétrons com cargas negativas. Rutherford trouxe uma melhora nesse pensamento. Rutherford aplicou raios gamas numa folha de ouro e observou que algumas ficavam bloqueadas, outras não eram afetadas. A maioria ultrapassava com desvio, algumas até sofriam repulsão. E ele imaginou que tinha alguma coisa ali no centro daquele elemento, daquela estrutura que impedia ou repelia essa passagem. E ele concluiu que o átomo possuía um núcleo e a sua maior parte se concentrava num volume extremamente pequeno. O elétron se movia numa órbita circular ao redor do núcleo. Bohr melhorou um pouco essa história de Rutherford. Bohr aperfeiçoou o que Rutherford trouxe. Ele disse que os elétrons eles não giram ao acaso, mas em órbitas determinadas. A maior parte do átomo era vazia, o diâmetro do núcleo era 100.000 vezes menor que o diâmetro do átomo. Os elétrons giravam tão depressa para Bohr que pareciam tomar todo o espaço. E ele observou que quando a eletricidade passava pelo átomo, fazia com que o elétron pulasse de órbita. E nesse salto, o resultado que nós tínhamos era a luz. Até aí, a maioria dos amigos chegam. Interessante é viajar um pouco com as histórias de Schrödinger. Esse cara foi outro cara fantástico. Ele nos trouxe uma ideia diferente, que os elétrons não estavam em órbitas, eles estavam, em orbitais, e eles tinham probabilidade de serem encontrados. O que seria um orbital? Seria uma região do espaço que o elétron ocupa na maior parte do tempo. Uma região de máxima probabilidade de se encontrar um elétron. E eles giravam não em trajetórias circulares, mas em trajetórias elípticas, com sua velocidade sofrendo variação. Ele nos trouxe uma função de onda, onde, ora, ele se comportava como partícula, ora, ele se comportava como uma onda. A gente precisa mudar um pouco o pensamento de como a gente vê esse elétron. Eu imagino que vocês curtam muito essa história, talvez de samurais que lá pelo Japão viviam. E eu imagino que eu possa trazer uma interpretação do que
do que eu esteja falando figurativa para vocês. O elétron já não é mais aquela espada que defende o samurai. O samurai agora ele tem o poder de fazer uma oração e de ter aquela espada toda dissolvida em pétalas. E essas pétalas estão por todo ao redor daquele samurai. E a qualquer momento ele pode clamar pelo elétron. E aquela espada pode aparecer em qualquer lugar que aquelas pétalas estejam. Exatamente no lugar de sua maior densidade. Nunca perto do núcleo, por uma explicação matemática. É dessa forma que a gente precisa hoje pensar, imaginar que o elétron seja. Eu tenho uma figurinha aí mostrando um pouquinho a respeito da realidade do átomo hoje. Existem histórias aí fantásticas para o que nós conhecemos. Uma delas é do esforço que um fez para descobrir todas essas informações e que um outro ganhou. O senhor Rutherford foi o cara que ganhou o Nobel. O senhor Geiger foi o carinha que fez as contas. Mas esse elétron, então, ele está em orbitais numa nuvem eletrônica. E nesse núcleo, eu tenho prótons e tenho nêutrons. Esses prótons sofrem ação gravitacional muito pequena. Eles sofrem a força elétrica, uma ação elétrica. Eles sofrem a ação de uma força forte causada pelos pions. Os caras pensavam no começo que seriam os míons, mas depois descobriram que seriam os pions formados por quarks e gluons como cola que uniam esses elementos. Eu estou falando de uma estrutura talvez um pouco diferente, não sei se para alguém, mas o homem hoje já sabe que dentro do próton nós temos outras partículas. Nós temos os quarks, up, down, como também nos nêutrons, e que até o momento ele ainda não conseguiu encontrar nada dentro do elétron. Então, o elétron é uma partícula elementar. O próton não é uma partícula elementar, porque a gente já enxerga o que tem dentro dele, que são os quarks. Nós ainda não conseguimos ver o que tem dentro dos quarks. Eles podem ser encontrados em trio como matéria ou em trio como antimatéria, e assim são chamados de bários. Quando são formados por um par de matéria e antimatéria, recebe o nome de mesons. A respeito deles, a família é grande. Eu queria apresentá-los para vocês. São 6, por enquanto. A gente tem o up, a gente tem o down, o charmoso, o estranho, o top, o bottom. Todos eles com carga elétrica. Significa que sofrem ação do campo elétrico. Por que desses nomes estranhos? Up, down, que foram os dois primeiros, pela carga elétrica. Do up, 2/3 da carga do elétron. Do down, menos 1/3. Carga maior, up. Carga menor, down. E eles pensavam que seriam só esses. E apareceu um terceiro. E aquilo foi estranho para eles. Então, chamaram de estranho esse terceiro quark. O quarto foi dado o nome de charmoso, porque o cara que descobriu gostava de um queijo que era estranho e charmoso. Então o estranho já tinha, o charmoso foi o próximo. Top e bottom vieram pelas massas, são bem massivos. Como matéria são 6, mas ele também se apresenta como antimatéria. Existe o up, o anti-up, o down, o anti-down, charme, o anti-charme, o estranho, o anti-estranho, o top, o anti-top, o bottom e o anti-bottom. Eles têm uma propriedade da matéria chamada de cor. Essa propriedade se apresenta em 3 cores. Então, fazendo um pouquinho a respeito das contas da matemática, num total, 6 quarks como matéria, 6 quarks como antimatéria, cada um deles com uma propriedade diferente para 3 cores, 36 quarks nós encontramos.
O up e down estão presentes no próton, no nêutron. Os outros 4, quando o homem bota prótons para se encontrarem, estavam também no Big Bang. A gente não encontra eles dançando por aí, isolados, mas são partículas chamadas de confinadas. Interessante entender algo que eu espero que vocês compreendam. Nós sabemos que o elétron tem uma carga 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. E nós dizemos que essa é a menor carga elétrica. Não é? Existem cargas menores que essa, como a do quark up e down, mas o próton ele tem 2 quarks up e 1 quark down. E quando nós fazemos a soma, 2/3 mais 2/3 menos 1/3, a gente tem a carga do elétron e positiva. Por isso, o próton tem carga elétrica positiva. Neutro, a gente diz que não tem carga elétrica. Quarks dentro dele, 2 quarks down e 1 up. Quando a gente faz a matemática, 2 vezes menos 1/3, mais 2/3, o resultado dá 0. Então, não tem carga elétrica porque a soma dos quarks é nula. Essa família ela é bastante interessante. E esses foram os anos de suas descobertas. Quando esses quarks eles são encontrados em trio, são chamados de bários. Quando são encontrados Professor, seu áudio caiu aqui pra gente. Professor, se o senhor quiser tentar cancelar o seu áudio e ativar de novo. Alô, professor? O senhor está ouvindo a gente? Caiu seu áudio. Aproveitando aqui o momento, eu vou ressaltar que o formulário está aqui no chat para emissão de certificados, então é bom que todo mundo preencha com cuidado, porque senão não vai dar para emitir o certificado da palestra. Ainda está sem áudio. Se o senhor quiser tentar sair da reunião e entrar de novo. Bem, como eu estou no Amazonas, eu peço desculpa. Agora voltou. Agora tá certo. Como eu estou no Amazonas, eu peço desculpa, tá?
Olha, não sei por que motivo, mas caiu a conexão, talvez. Eu vou tentar retornar meu Ah, estado não à tem noite. problema não, acontece. O senhor tinha parado naquela parte. O senhor estava falando das partículas do modelo padrão. Ah, perfeito. Deixa eu perguntar se foi essa última parte. Um pouco antes disso. Um pouco antes. Um pouco antes disso. Antes disso ainda, antes. Eu tenho também, eu tenho. Eu nem tomei. Aí, foi aí. Isso. Era aí mesmo. Peço perdão de vocês, tá? Pera. Ainda bem que antes eu disse a vocês que isso poderia acontecer, ok? Mas é meu estado. Eu não sei como é a internet de vocês, a minha aqui é lenta. Mas a gente estava comentando com vocês a respeito das partículas confinadas que a gente ainda não encontrou na natureza, chamada de quarks. E nós encontramos de todas elas apenas duas up-down dentro do próton, as outras ou no Big Bang ou produzida pelo homem no CERN. No total, 6 quarks mais 6 antiquarks. Cada uma tem uma propriedade da matéria chamada de Coe vezes 3. 36 quarks no total. Alguém pode me confirmar se a gente comentou, lembrou do porquê da carga do próton ser igual a 1 e porquê da carga do nêutron ser igual a 0? Sim, você chegou a comentar. Ah, bacana. Bem, essa é a família dos quarks com datas de descobertas, quando em trio, como matéria, como antimatéria, são chamadas de baryons, como em par, como matéria e antimatéria, são chamadas de mesons, e os hadrons são os baryons e os bosons. Além dos quarks, os fermions, como nós chamamos também, são formados por leptons. Lepton significa leve, e o de Thomson foi o primeiro a ser descoberto em 1897. Depois o muon, o tau e os neutrinos. Observem a carga elétrica do neutrino, 0. O que significa isso? Que ele não interage com o campo elétrico. Mas eles são detectados em águas puras, como também são detectados pela força fraca. Assim como matéria, eu tenho 6 leptons como antimatéria. A antimatéria do elétron tem um nome especial chamado de positron. A antimatéria do mu, do tau, seria o antimu, o antitau, como também os antineutrinos. Os leptons, eles não têm cor, não interagem com a força forte, com os gluons. 6 leptons como matéria, 6 como antimatéria, 36 quarks, se eu não me engano, 32 quarks, 48, se minhas contas estão erradas, se não estão erradas, tá? No total, são os férmions. Como partículas elementares, o homem já encontrou 61. Algumas delas, como o fóton, são iguais tanto para a matéria como para a antimatéria. A família aumentou um pouquinho mais. Os baryons e mesons, chamados de hadrons, junto com os leptons, formam os férmions, e a gente encontra muito da natureza aí. A respeito deles, a respeito de seus anos de descoberta, na maior parte, através de cálculos matemáticos precisos, apenas 3, sem a ajuda da matemática, nós descobrimos, estão apresentados. Daqui a pouco a gente conversa um pouquinho a respeito do que seria o spin. Mas, a respeito dessas partículas, bem, algumas outras fazem interação entre forças. Elas são chamadas de bósons. São partículas mediadoras de interação. Como bóson, a gente tem o fóton, a gente tem o W mais, menos, e o bóson Z0. Nós temos os gluons, em quantidade de 8, e o de Higgs, que recentemente nós descobrimos.
As que não têm carga elétrica não sofrem interação com a força elétrica. Os gluons atuam com essa força forte. O bóson de Higgs, quando perturbado o campo de Higgs, eles trazem a massa. Esse campo de Higgs é bem significativo porque ele traz um conceito diferente para a gente. Me lembro que antigamente falava ao meu aluno que massa é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. E hoje eu falo diferente. Hoje eu digo para ele que massa é a oposição que um corpo tem ao sofrer mudança em sua velocidade, ao acelerar. Eu tento dizer para ele que nós somos perturbações de campo. Tento dizer para ele que o campo é como um mar que, quando perturbado, forma uma onda. Então, se o campo do elétron é perturbado, o elétron aparece. Eu imagino que, de um modo bem micro, nós somos perturbações de campo. Da mesma forma como o campo de Higgs, que está em todo espaço, em todo o universo, de uma forma igual, quando perturbado, eu tenho o bóson de Higgs. Os homens sugerem que nós vamos encontrar mais 8, que a família são de 9 bósons de Higgs. Aliás, a respeito dos gluons, no total, 8 eles são. Eu imagino que vocês estejam contando 6. 2 gluons, que seriam a cola para as partículas com relação à força forte ou interação forte, já que nesse conceito força não tem significado, são incolores. E eu queria apresentar para vocês toda a família. Algumas aqui, como matéria e antimatéria, se apresentam do mesmo jeito, como fóton, como graviton, que nós ainda não encontramos, como os bósons W e Z. Observem a família de Higgs embaixo. 9. Essa é a proposta do homem. Nós precisamos de vocês para que vocês deem continuidade nisso, para que vocês possam mostrar para a gente ainda esse universo, ou um pouco dele, que é invisível aos nossos olhos. O homem ele precisa avançar, ele precisa saber qual é o espaço que ele ocupa no universo. Ele precisa conhecer esse mundo que cerca ele e que traz desafios como esse que a gente está passando. Eu preciso pensar de uma forma diferente. Eu preciso que vocês possam ser incentivados a buscar o desconhecido, possam evoluir com o conhecimento humano. O ser humano, ele é inquieto, ele busca conhecer o espaço em que vive. Nós somos parte do universo. Nós carregamos a poeira de estrela que já desapareceram há bilhões de anos. Nós somos a integração do universo. A nossa história, ela é a história cósmica. Explorar o espaço, estudar a matéria, a energia escura, é uma reconstrução de nossa narrativa como pessoa humana. A gente precisa que vocês possam fazer essa reconstrução. Homens como o Dirac, como o Marcelo, que temos muito orgulho, nos trazem um pouco dessa realidade, dessa necessidade de buscarmos o desconhecido. Porque a tendência do homem é de aventurar-se pelo desconhecido, é de procurar saber, é de procurar interagir com o mundo que não é visível aos olhos dele a cada dia mais. A respeito dessas partículas, elas interagem. Nós estamos buscando uma partícula que justificaria a força gravitacional. Nós ainda não encontramos essa partícula. Chamamos ela de graviton. Alguns dizem que nós não teremos o graviton. A força gravitacional, ela atua em toda forma de matéria. Ela atua sobre a massa das partículas, sobre a energia, já que é igual a mc². E o graviton
ele seria o quanto dessa interação. A força fraca, ela atua sobre os leptons e sobre os quarks. Ela é muito importante para detectarmos os neutrinos. Nos neutrinos, a força gravitacional é insignificante. Os bósons W mais menos Z0 interagem como cola para essa força. A interação eletromagnética é nos trazida pelos fótons. A força forte, ela traz a interação pelos gluons. Como pensar a respeito dessas partículas de interação? Eu imagino como, nessa foto que está à esquerda, as partículas como os quarks dentro dos prótons, elas trocam partículas virtuais, e essas partículas virtuais, para que o princípio da quantização seja mantido, são esses gluons que mantêm elas unidas ali. A respeito do spin que a gente tinha comentado, é uma propriedade fundamental das partículas elementares que descreve seu estado de rotação em torno do seu eixo. É o momento angular de cada partícula. Os férmions, leptons e quarks possuem spin fracionado e eles obedecem um princípio de exclusão de Pauli. Os bósons possuem spin inteiro. Eles não obedecem esse princípio. O que seria esse princípio de exclusão de Pauli? Duas partículas iguais aos férmions, elas não podem ocupar o mesmo estado quântico por terem esse spin fracionário. Todas as partículas que possuem spin fracionário não podem ocupar o mesmo estado. A maioria dessas partículas nos formam. Eu queria tentar trazer para vocês aqui uma viagem do que seria. Eu tive recentemente vendo uma série chamada de O Homem do Mais Alto Monte. Nessa série, os nazistas teriam vencido a Segunda Grande Guerra. Mas alguns filmes começaram a aparecer nesse universo, mostrando que não foi bem isso que aconteceu. E os nazistas começaram a perceber que universos paralelos existiam. Então, eles também queriam entrar nesse outro universo e dominar. Construíram uma máquina do tempo e começaram a mandar homens para esses outros universos. Só que esses homens não conseguiam passar. Esporadicamente, um outro passava. E os demais voltavam ou morriam. E eles queriam saber por que só passava um entre todos os que queriam lançar para esse outro universo. E um físico explicou para ele que uma mesma pessoa, formada pelos mesmos elementos, não poderiam ocupar o mesmo estado quântico. Então, se existirem muitos universos paralelos, o Kleber ele não vai poder estar em um mesmo universo duas vezes. É necessário que um Kleber de um desses universos possa ter morrido, para que eu chegue até lá. Amigos, o meu objetivo era falar um pouco dessa física que me encanta. Era apresentar para vocês um pouco desse universo que é invisível aos olhos. E, com isso, o desejo que eu tenho é que vocês possam ser homens da ciência. Por que, professor? Eu preciso saber da física moderna. Nós estamos no século XXI, estudando a física do século XIX. A mecânica newtoniana ela é importante, mas seria mais motivador se, no ensino médio, a gente pudesse estudar tópicos da mecânica quântica, da relatividade, da física de partículas, da astrofísica, da física nuclear, do estado sólido, da física moderna e contemporânea. É necessário que a gente possa se perturbar com isso. A física newtoniana ela tem um significado. A gente sabe que, por exemplo, o movimento de uma partícula pode ser descrito pelo seu espaço em função do tempo. Mas a física quântica
nos traz informações a níveis que nós não enxergamos. Que quanto mais a gente sabe da posição de uma partícula, menor, pouco menos de informação a gente sabe sobre sua velocidade. E tudo isso é feito dentro de um grau de incerteza, onde suas trajetórias elas não são bem definidas. Se você ver bem com o coração, é essencial que você possa enxergar o que é invisível aos olhos de vocês. Eu desejo a vocês que vocês possam ter um interesse maior na vida de vocês pela ciência. Nós precisamos que vocês deem continuidade a tudo isso que a gente está passando. Com relação à busca do conhecimento para a cura dos problemas que nos envolvem. A busca do saber para que a gente possa evoluir como pessoa, para que a gente possa melhorar a nossa qualidade de vida. Eu agradeço a vocês, agradeço pela paciência que tiveram comigo. Espero que a ilha do conhecimento de vocês possa ter crescido um pouquinho mais e que o oceano que estava do lado dessa ilha possa ter diminuído. Muito obrigado pela oportunidade. Professor, muito obrigado, viu, pela palestra do senhor, muito boa. Agora, para a gente poder dar continuidade, então, eu vou mandar o link, vou mandar de novo, né, o link do formulário para o pessoal preencher, para a gente ter noção do nosso público e para a gente poder emitir os certificados. E também aqui está junto o link do slide, que é onde tem as perguntas. Aí, agora, quem vai cuidar de fazer as perguntas para o senhor é o Pedro, tá? Mas muito obrigado pela disponibilidade do senhor, muito boa palestra, gostei bastante. Eu queria perguntar se eu fui justo com o Lucas em dizer que ele deve ser a pessoa que deve receber esse mapa. Como foi um sorteio do senhor, então fica a seu critério, professor, tá? O que o senhor decidiu aí tá ótimo. Eu também acho que foi bem justo, só peço que você digitalize esse mapa pra gente, para deixar disponibilizado também, a gente coloca no Drive e compartilha em alguns grupos. Tá, legal. Deixa eu tentar contar para vocês um pouco de uma falha que eu estou enviando para o Lucas também da minha vida. Na oportunidade de fazer a viagem ao CERN, por favor, não tenham como exemplo, tá? Nós tivemos a oportunidade de visitar Berna, visitar a casa de Albert Einstein, e foi bem significativa, foi como ir a Meca para mim. E chegando lá, eu me encantei com aquilo, com a vida daquele homem, em ver o chapéu dele, em ver o relógio dele, em ver algumas roupas dele. E eu vi a escrivania dele lá. Eu imagino a respeito do momento quando ele estava em quarentena, ter usado essa escrivania, ter tirado de lá de repente. E tinha uma parte muito pequena da escrivania que estava se soltando. Mas eu vou mostrar para vocês até para... era algo que é muito, muito, muito pequeno, e eu fiz algo errado. Eu peguei essa parte que estava caindo da escrivania e trouxe. E era algo muito pequeno. E é isso que eu estou dividindo com o Daniel. Então, Daniel, você está levando um pedaço da escrivania de Albert Einstein, como a gente está falando do mundo de partículas, do mundo pequeno, microscópio, tu vais levar alguma coisa macroscópica do Einstein aí para ti, tá bem? Tomara que tu guarde essa relíquia aqui, não fale nada do que eu fiz, porque é muito feio o que eu fiz. Imagina que todo mundo que vá na casa de Einstein tente levar alguma coisa dele que está lá, não vai sobrar mais nada. Me perdoe. Então, vamos dar procedência aqui. Primeiramente, eu quero agradecer, como Vitor, em nome do Café, essa proposta de manter divulgação científica durante a quarentena ajuda muito em diversos campos. Quero parabenizar o professor pela qualidade da palestra, o pessoal deu um feedback muito bom. E vou começar com as perguntas.
Primeiro eu vou dizer aqui que esse slide vai ficar disponibilizado no Drive. O professor falou que vai liberar pra gente. E eu vou começar a ler as perguntas na ordem que tá no slide. Ah, bacana. Olha, tem alguns outros aqui que a Cleide, o Amaral também, que podem me ajudar. E se eu disser que não sei, é porque eu não sei mesmo, tá? A gente não sabe tudo, não. E a Cleide também está me devendo o baralho, viu, Amaral? Pois não, bora, fica à vontade. Obrigado, Marcos. Obrigado, Ivana. Espero ter motivado um pouco vocês a continuarem a fazer o que a gente faz. Essa é a nossa missão. Fazer com que vocês possam ter brilho nos olhos e possam tentar enxergar o que os nossos olhos não alcançam. Isso, Telésio. Eu vou te falar que eu tenho esse baralho em PDF. Eu tenho ele, cara. Eu tô doido para amplificar isso, para ampliar isso aí. E assim, eu tô com os meus alunos aqui no instituto, estudando um pouquinho, e a montar lá, jogar um pouco com eles. Jovens, fiquem à vontade. Eu estou bem à vontade com gente aqui que é bem tranquila para ajudar caso eu possa responder alguma dúvida. Por favor, só peço uma coisa. Não digam por aí que eu arranquei um pedaço da mesa de Einstein. Olha, esse pedaço, ele não é maior que a metade da minha unha. Estava caindo, eu juro para vocês. Eu dividi ele em 4 pedaços. Um desses pedaços eu coloquei num cordão meu e os outros 2 pedaços eu já dei. Esse pedaço que eu estou enviando ao Daniel, eu prometo que eu envio, Daniel. Foi o último pedaço que eu tenho. Daniel, você está levando um pedaço da escrivania de Albert Einstein. Talvez ele tenha escrito a teoria da relatividade nessa escrivania. Por favor, não fala que eu fiz isso por aí. Foi muito ruim que eu fiz, cara. É verdade, Cleide, mas é porque eu não queria mentir. Eu queria falar a respeito da arte que eu fiz. Não, pelo amor de Deus, o Pedro Abreu, não. Nem o Nelson também. Mas é o seguinte, o Amaral estava caindo esse pedaço, cara. Eu posso mostrar para vocês o tamanho do pedaço? Eu vou mostrar aqui. Eu vou tentar mostrar o tamanho do pedaço de onde veio, tá? Me perdoe. Depois a gente volta para as perguntas aqui. Eu vou voltar para a apresentação. Rapidinho. Eu vou mostrar algumas fotografias, tá, gente? Lá da viagem. Essa parte aqui é uma homenagem à parte de hoje aí. Aqui está. Olha, eu estou aqui mostrando para vocês o pedaço que veio da mesa de Einstein com uma caneta, tentando me redimir um pouco do meu pecado, tá? Foi algo assim muito, muito, muito pequeno e realmente foi algo feio, mas o crime não é tão grande, não. Me permitam mostrar algo que seria para vocês. Essa foi a visita à casa de Albert, local onde ele residia. E eu queria mostrar uma outra coisa que talvez seja bem interessante. Essa é a árvore genealógica dele. Vou tentar aproximar aqui, tá? Professor, só desculpa interromper, o senhor vai enviar por carta pro Daniel? Sim. Nesse período que a gente está em quarentena agora, eu não vou poder fazer isso. Eu peço desculpa dele, mas eu prometo que eu vou enviar por carta para o Daniel, vou fazer uma dedicatória e vou encaminhar para ele. Nesse caso, então, eu vou colocar aqui o e-mail do café para o Daniel poder mandar o endereço dele, né? Para a gente poder repassar para o senhor. Ótimo. Deixa eu pegar aqui. Ó,
Tô enviando aqui no chat, então, Daniel, o endereço de e-mail do café. Você se identifica direitinho, por favor, e manda seu endereço pra gente poder repassar pro professor, tá ok? Eu vou colocar todo esse material no Google Drive e depois eu interajo com a Cleide para tentar ter o endereço do Daniel direitinho aí, tá bem? Mas, jovem, me parece que dos descendentes do Albert Einstein só existe um vivo no dia de hoje, que é esse rapaz aqui, o Kinder. Eu achei essa foto bem significativa do relacionamento dele com a Elsa. Todos os descendentes já morreram, já faleceram. O Kinder, creio que está vivo ainda, até o dia de hoje. Vou sair e vou retornar, tá? Professor, a gente pode começar a rodada de perguntas, Pode. então? Eu queria só sair desse ambiente aqui. Me perdoe pela... Já, agora estamos aí, vamos embora. Certo. A primeira pergunta que tem aqui é do Amaral. Ele perguntou se teria como você falar um pouco sobre os sabores das partículas. Amaral, eu tô agora preocupado porque o Daniel está me dizendo que ele gravou o que eu falei. E eu estou ferrado. A propriedade que permite diferenciar 3 quarks diferentes chama-se cor. Cor é um nome para uma nova propriedade da matéria. O próton, ele não tem cor porque é necessário que cada sabor tenha uma cor diferente. Por exemplo, o AP azul, o outro AP verde e o DAO vermelho. Tem cor toda a matéria que interage com a força forte. Os leptons e os quarks, os férmions, eles têm propriedades diferentes. Os quarks, eles interagem, eles têm cor. E o lepton, ele não tem cor, então ele não interage com a força forte. Amaral? Do que anotei, do pouco que eu tenho dessas propriedades, é apenas isso. Estou te enrolando um pouco pelo desconhecimento. Vamos lá, fique à vontade, gente. Pode ir para a próxima, então? Pode sim. A próxima pergunta é: por que o universo é feito de matéria e não de antimatéria? Cara, tem um canal de um amigo no YouTube que recentemente fez um videozinho a respeito disso, né? Recentemente mesmo. E essa é uma pergunta que não tem resposta. A gente não tem resposta. No momento do Big Bang, todas as partículas foram como matéria e antimatéria foram formadas em quantidades iguais. Mas prevaleceu a matéria. Para onde foi a antimatéria? A gente não sabe. A gente não sabe. Quando os caras afirmam que a antimatéria ela talvez tenha deixado no universo galáxias formadas, o homem pensa que isso não é uma verdade, porque quando a matéria encontra com a antimatéria, partículas de alta energia, raios gama são liberados na forma de fóton,
E a gente não recebeu essas partículas. Então, a gente acha que essa interação deveria ter acontecido e que a quantidade dessas partículas de alta energia nós teríamos encontrado. Então, a resposta é que a gente não tem explicação do porquê a matéria prevaleceu sobre a antimatéria, mas sobrou um minha como matéria, e por causa dessa um minha é que nós estamos aqui. Eu não sei a respeito do canal do Carinha, eu ia te sugerir. Eu tenho algumas características físicas dele. É um cara que faz um canal de física bem legal, bem louro ele, bem cabeludo. Alguém que gosta de física compartilha, de repente, esse canal. Sabe quem seria o Carinha? Não? Depois eu posso passar a informação para você. Quem fez essa pergunta? Essa foi feita anônima, essa pergunta. Pois bem. Então, gente boa. Prometo que vou tentar depois deixar no Google Drive o link para um comentário sobre ela, que é uma das perguntas que o homem não tem resposta. Ele não sabe do que aconteceu com a antimatéria, tá? Por que a matéria prevaleceu sobre a antimatéria? Espero ter ajudado. Vamos para a próxima aqui. Bora. Perguntaram se é possível ver a antimatéria, se ela já foi fotografada ou se ela é só teórica. Desculpa. Oi, Pode não deu repetir para a entender? pergunta? Eu não ouvi direito. Perguntaram se é possível ver a antimatéria ou se ela foi fotografada já, ou se ela é só teórica. O Anderson registrou, não sei se vocês perceberam lá naquele slidezinho, tem uma curva lá do Anderson, dela registrada com o nível de energia. O homem consegue produzi-la, mas ela desaparece num tempo que a gente não consegue ver, não, é um tempo muito curto. O homem só consegue produzir em grande quantidade quando bota partículas para se encontrarem, tá? Então, sim, ela foi registrada, existem traços dela, mas, assim, visível, não. E a gente também não consegue guardar, a gente não consegue juntar um pouquinho e botar dentro de um frasco, proteger com campo gravitacional para que ela não interaja com a matéria e não libere energia. A gente não consegue fazer isso. Se a gente tivesse esse controle, cara, a gente chegaria às estrelas. Acabariam nossos problemas com relação ao combustível, ao uso do combustível líquido. A gente conseguiria viajar naqueles carros dos amigos de Volta para o Futuro de uma forma simples. E assim não seria problema ir para lugar nenhum. Então a gente precisa ter controle dela e nós produzimos ela. Os tomógrafos produzem pósitrons para detectar o câncer, né? O nosso corpo produz pelo decaimento do potássio 40, mas de forma visível não, num tempo muito, muito pequeno ela desaparece. Certo. Próxima pergunta. A pessoa falou aqui, a matéria é quantizada e a energia é quantizada. O tempo é quantizado também? E a gravidade é quantizada? Eu acho que na física clássica a gente consegue quantizar o tempo. Na física relativística ele é relativo, né? Sobre a gravidade, a massa ela não é constante para a teoria da relatividade, né? Se um corpo ele tende à velocidade da luz, a sua massa aumenta muito, ela tende ao infinito. Isso é um dos motivos da gente nunca conseguir chegar à velocidade da luz, né? Se aumentar a velocidade, aumenta a massa, se ela também tende ao infinito, a gente precisaria de uma energia infinita. Então, a massa ela é constante, apenas sob algumas condições clássicas. Relativísticas, ela não é constante. Então, tem essas duas condições. Classicamente, sim, quanticamente, não.
Certo. O Henrique Chino perguntou, na atualidade, o que tem sido feito em relação ao graviton? Já existem outras linhas de estudo que descartam o graviton? Tem. Quando eu perguntei a respeito do graviton para os carinhas lá do CERN, eles me falaram que eles acham muito improvável a existência dele justificável. Eles acham que ele não existe. Na verdade, eu acredito que o modelo padrão é um modelo momentâneo. Ele está cheio de falhas. A gente tem que pensar que uma evolução do pensamento é constante na ciência, né? O homem não encontrou o graviton. Existem partículas que o modelo padrão prevê que não tem massa e essas partículas elas são massivas, né? Então, eu acredito que o modelo padrão não é definitivo. A respeito do graviton, que os homens me falaram é que ele é um carinha que a gente não vai encontrar. E aí a gente vai ter que repensar sobre essa questão. O homem tenta unificar essas grandes forças, né? Einstein tentou, no leito da morte, a unificação de duas. Nós já sabemos que a eletrofraca ela existe, força fraca com a força elétrica já foram unificadas, né? Mas a gente tem que imaginar que a gente não conhece muita coisa do universo. A gente não sabe sobre energia escura, a gente não sabe sobre matéria escura. Talvez não faça sentido estar pensando nessa unificação se tantas outras forças são desconhecidas para a gente. Creio que vocês viram o filme Interestelar. Eu também estou esperando pelo segundo. Eu não sei se vocês entenderam o sentido do que ela fez no final. Ela unificou as grandes forças da natureza e justificou tudo no universo. Eu acredito que não somente são essas quatro. A nuclear forte, fraca, gravitacional e elétrica. Muitas outras existem. Nós não temos o conhecimento dela. Então, para mim, o graviton, se aparecer, vai ser uma surpresa. Com essa ida a 14 tera de eletronvolts que o CERN busca, eu imagino que a família do bóson de Higgs vai aparecer. Nós encontramos um onde nós não esperávamos encontrar. Eu acho que os outros 8 vão aparecer. Eu acredito que a antimatéria ela deve ter uma partícula, chamada ela de neutralino. Nós estamos em busca de partículas escalares. O pentaquark, nós sabemos da existência dele. Então, a respeito do graviton, eu tenho minhas dúvidas. E as dúvidas são pelo que o colega lá no CERN colocou. Ele não tem um credo a respeito da existência. Certo. O Henrique Chino também perguntou por que não é possível isolar um único quark, ou se isso já foi feito. Não. Na natureza, o homem não encontrou ainda quarks livres. Eles são chamados de partículas em confinamento, porque o homem ainda não encontrou. Livre, não. Eles se encontram unidos pela força forte dentro do próton, através dos gluons, que são como colas, interagindo no núcleo pelos pions. Os prótons interagem com os nêutrons pelos pions, não pelos míons, como se pensava. São unidos pelos gluons, mas na natureza livre, não. Só confinado. Por isso, são chamadas de partículas de confinamento. Bacana a pergunta, bacana pela participação de vocês aí. Vamos lá. Certo. Uma pergunta anônima agora. Antimatéria produz antigravidade? Uma boa pergunta. Talvez o amigo queira saber se a antimatéria sofre ação da força gravitacional. A força gravitacional atua em tudo que tem massa e tudo que tem energia. Se a antimatéria possui massa, então ela sofre ação da força gravitacional. Eu acredito que sim. Certo. Mais uma pergunta anônima.
Se no Big Bang houve a criação de matéria e antimatéria na mesma proporção e as mesmas se aniquilam quando interagem entre si, por que ainda não fomos aniquilados? É uma boa perguntinha. Quando a matéria e a antimatéria foram formadas no Big Bang em igual quantidade? Infelizmente, eu não tenho essa resposta. Sobrou uma como matéria que nos trouxe até aqui, que nos fez ser poeira de estrela. Eu não tenho a ideia do porquê. Mas ela existe, nós recebemos em muita quantidade através de raios cósmicos. Não chegam até nós, porque pelos chuveiros elas desaparecem, né? E essa energia é liberada através de fótons. Então, essas partículas gama, a gente não encontra com muita quantidade. Na verdade, a gente não sabe do que aconteceu com elas, não. Estou sendo sincero com vocês, tá? O homem não sabe do que aconteceu com a antimatéria e do porquê a matéria prevaleceu. É uma boa pergunta. Ok, a próxima aqui. Alguma relação entre antimatéria e energia negativa? E o que seria essa energia negativa? Eu desconheço. A energia negativa seria sobre energia escura? Eu desconheço, tá? Na verdade, o homem fala a respeito da energia escura, a respeito da matéria escura, mas ele não conhece nada a respeito da energia escura e da matéria escura. Então, eu não tenho conhecimento, não. Certo, mais uma. Na sua visita ao CERN, houve alguma informação a respeito da teoria das cordas? Sim, na verdade, veio de leituras que a gente fez, né? Veio do pensamento do homem de sair do modelo padrão e de ir mais longe, mas assim, passada pelos carinhas, não. A gente até tentou se aproximar e conversar com alguns de muito conhecimento. Me lembro da orientação que a gente recebeu, deixa eu contar um pouquinho essa história para vocês, que seria de não tentar se aproximar dessas pessoas que estavam lá, né? Numa das edições passadas, alguém tinha feito alguma coisa que não foi muito legal, e a gente recebeu algumas lições de como ser educado no meio de gente civilizada. Então, me disseram, como para todos os outros, não tirem fotografia, não filmem, vocês vão poder ver alguém que vocês estão ouvindo falar dele, vocês vão poder ver um Nobel lá, talvez a gente interaja com a diretora. E aconteceram algumas coisas desse tipo. Nós recebemos lá a visita do ministro da Educação e da diretora do CERN de Portugal. O ministro da Educação de Portugal e a diretora do CERN foi conversar com a gente. E a gente ficou espantado, porque, cara, recebeu o ministro de Portugal e a diretora para conversar, para saber o que estava acontecendo, mas, assim, a todo momento buscamos ser civilizados pela dificuldade do passado, criado por um brasileiro. E eu me lembro que eu estava num dia almoçando e eu vi o John Ellis. É um professor de Cambridge. É o cara que assim está escrevendo a respeito de algo que pode se tornar um prêmio Nobel. O cara que está viajando a respeito do que vem depois do modelo padrão. E alguém disse: sossega, fica aí no teu lugar. E aconteceu que num domingo ele estava sozinho lá. E, coincidentemente, apesar da minha bandeja de alimentos estar pela metade, ele se levantou da cadeira dele no mesmo momento que eu me levantei. E eu acompanhei o professor e eu disse para ele: cara, eu te admiro muito pelo teu trabalho, pelo que você faz. Eu sou do norte, sou de Manaus, eu sou da terra que está pegando fogo. Foi a época lá dos incêndios malucos que estavam acontecendo por aqui. E eu posso te fazer uma pergunta? E ele disse: pode e tal. E a gente conversou por um curto espaço de tempo. E no final tirei uma fotografia. Foi o meu momento ímpar. Mas assim,
durante a nossa visita, o que eles nos mostraram é o que seria o CERN, o que os cientistas faziam lá. Nós estudamos os detectores, nós visitamos os detectores e recebemos essa missão. Cara, conta essa história, faz teus olhos brilharem para os teus alunos e traz eles para cá. Alguém disse para a gente, olha, um dos últimos nobres que chegaram aqui veio do meio do Paquistão, do meio do nada. Você está no meio do nada. Nós queremos o teu aluno do nada aqui. A gente tem, não só eu, como a Cleide, como o Amaral, os outros colegas que aqui estão presentes, contatos com os cientistas de lá. Através do WhatsApp, a gente interage com os colegas de Portugal. Eles têm uma maior facilidade. Os alunos de Portugal têm programas para chegarem lá. Mas todo esse caminho, ele também pode ser seguido por vocês. A gente deseja despertar em vocês a vontade de conhecer o que a gente não vê, para que vocês possam fazer a ciência do amanhã. Tomara que, de alguma forma, algo possa ser novo dentro de você e que você possa avaliar a ida a lugares desconhecidos e possa pensar em atingir horizontes como esse aí. Tudo é possível, tudo é possível. Certo. A próxima, a pessoa pediu para você verificar as informações de um texto que ela elaborou. Então eu vou mandar o texto aqui no chat. Ei, Daniel, eu estou preocupado porque aí tu está gravando, Daniel. Agora tem gravação do fato, não tem mais como sair dessa. É que a gente está gravando porque a gente disponibiliza a palestra online. Então a gente pode cortar o pedaço que você fez. Não, tô brincando, cara. Eu tô brincando. E eu conto essa história, entendeu? Mas eu peço perdão também. E como eu mostro o tamanho da mesa, então acho que o pessoal não fica tão ruim comigo assim. Você chegou a receber o texto no chat? Deixa eu olhar aqui. Não. É do Vitor? Não. Não fui eu que mandei, eu Pedro. Recebi. Quarks nunca estão sozinhos, sim, sempre confinados. Ligado a outros quarks devido aos glues. São eles a cola e fazem a força forte. Um detalhe curioso, quando se tenta separar os quarks, mais fortes se tornam. Diz que a gente ouve falar da matemática que essa força é elevada à terceira potência, é verdade, é verdade. Não mais ao quadrado, como a força elétrica ali, o D ao quadrado, é ao cubo. A gente ouve falar a respeito disso. A atração entre eles funciona como um elástico, e quando separado o suficiente, o elástico se rompe, e a energia aplicada para separá-los se transforma em novos quarks em cada extremidade. Eu, assim, sendo sincero, eu não ouvi falar a respeito desse rompimento, porque a gente não teve a separação, tá? Então, essa informação sobre a separação e a transformação em novos quarks em cada extremidade eu desconheço. Tá bem? Não sou o dono da verdade, só estou dizendo que eu desconheço, tá? Mas parte do que você falou é verdade. Eu só não acredito na questão de separar eles, isolar. Eles sempre confinados estão, então não tem esse conhecimento. Posso só interromper um pouquinho, Kleber? Poxa, legal, Cleide, bacana. É verdade isso que ele falou mesmo. Ele falou, quando eles tentam se separar, a energia, eles não vão conseguir se separar, então aquela energia ela é usada para criar novos pares. É mais conveniente criar novos pares do que eles se separarem. Então tem isso sim. Né? Eles não se separam, mas eles tentam se separar. Bacana. Eles não se separam, mas acontece essa criação. Poxa, obrigado, Cleide. A minha ilha cresceu um pouquinho, eu estou feliz por isso aí. Minha ilha ficou um pouquinho maior. Fica à vontade, meus amigos. Essas eram todas as perguntas que tinha. Eu peço para, se alguém tiver mais alguma pergunta, enviar para a gente.
Mas assim, foi muito incrível pra gente a palestra. O pessoal tá falando aqui no chat, conversando no WhatsApp. O Vitor disse que fez mais uma palestra aqui. Mais uma pergunta, quer dizer. Perguntaram se você pode comentar sobre pentaquarks. A única coisa que eu sei é que eles interagem com uma força nuclear. Deixa eu ver se eu tenho alguma informação. O que eu faço é o seguinte: tudo que eu pesquiso, que eu estudo, tudo que eu leio, eu anoto, né? E a minha anotação é igual à anotação de vocês quando estão apertados. Os pentas, eles estão na matéria nuclear e os tetra nas moléculas nucleares, né? Foram descobertos em 2015, eles. Tem um pouco de informação. Cleide, mais alguma informação sobre os pentas e sobre os tetras, além dessa? Bacana. Oi? Ai, pera, tô aqui. É que eu não acho o microfone. Eu acho que é só... Não tem, eu não sei muito também sobre isso, né? Só sei que foram descobertas, que elas têm que respeitar todas as propriedades que você já falou, né? Que eles têm que ser... Os quarks são coloridos, mas as estruturas têm que ser incolores. Então, por exemplo, no pentaquark, você pode ter uma mistura de 3 quarks e um par quark e antiquark, para dar um jeito de tudo ser branco, por exemplo, né? Eles são partículas mais exóticas, vamos dizer assim. Né? Precisam ser incolores, entendi. Tudo tem que respeitar aquilo, tudo que você falou, e a gente não tem essas estruturas formando os bárions e os mesons que a gente conhece, né? São outras estruturas. O Daniel ainda está presente? Daniel está presente ainda? Tá sim. Daniel, você ficou feliz com o pedaço da mesa de Einstein que vai levar? Promete, por favor, não contar isso para ninguém. Qual foi O Daniel que enviou ganhou... aqui as informações dele, professor. Qual foi o Daniel que ganhou o pedaço da mesa? Foi o Possamay? Cara, deixa eu contar uma coisa para vocês, para a gente encerrar. Vocês não vão acreditar, tá? Eu sou meio índio. E por onde eu ando, eu guardo um pedacinho do local onde eu fui e eu coloco num cordão. E eu levo esse cordão sempre comigo. Ele se chama Paduá. E eu trouxe, não sei se vocês lembram da fotografia, uns pedacinhos de areia do CERN, uns pedacinhos de areia dos aceleradores, mas assim, mais nada do que isso. Mais nada do que isso. E eu tenho isso como um amuleto para mim. Então, eu vivo carregando poeira do Cristo Redentor, poeira do gramado de São Januário, poeira da casa onde eu nasci, poeira de tudo que é lugar importante para onde eu andei. Porque eu imagino que nós somos poeira de estrela, então eu guardo essas poeiras comigo. Ô, Kleber, cá entre nós, lá no Cílios, você pegou o quê? Como? No Cílios? Lá dos Cílios, você pegou o quê? Cleide, um pedacinho de um papel alumínio que estava dentro do acelerador. Papel alumínio só. E eu catei uma poeira do chão. Eu geralmente pego uma pedrinha. Eu enrolei a pedrinha no papel alumínio e trouxe. Ah, legal. Eu queria... Ei, Francisco, mas eu não levo nada de material, Francisco. É poeira. É porque nós somos partículas elementares que se agruparam e formaram os hadrons, cara. Então, o tamanho não tem diferença. Eu não levo muito, é uma poeirinha, é um negócio bem pequeno. É só isso que eu levo, cara.
Professor, eu queria só fazer um comentário. Eu tô me divertindo aqui com essas histórias que o senhor tá contando, porque eu também tenho muito disso, sabe? De, tipo, trazer alguma coisinha de algum lugar. Então eu tenho lembrancinha da primeira vez que eu fui na USP, tenho lembrancinha da primeira vez que eu fui no INPE. Eu também amo guardar esses negócios, sabe? Tô me identificando muito com o senhor contando essa história. Cara, eu tive na USP agora em fevereiro fazendo um curso da Stentec, é um convênio do governo americano com professores. Eles me levaram lá, eu passei um tempo lá. E eu tinha 2 horas de intervalo. E quando o meu intervalo terminava, era hora de almoço, eu não queria saber de almoçar, eu corria, ia no departamento de física, cara. E lá eu queria conversar com os professores, eu queria ir na biblioteca, eu queria no centro acadêmico trazer uma camisa, entendeu? E na última vez que eu fui lá, eu peguei uma pedrinha que estava lá no refeitório, que eu almocei algumas vezes e eu trouxe. Então, eu sou meio maluco por essas coisas. Mas, assim, são coisas simples. E os meus daqui de casa, já que sabem disso, já tem a missão que quando eu morrer, eles devem me enterrar com esse padoá. Então, tu imagina um louco que anda com o gramado do São Januário, com um pedacinho de terra no cerne, um pedacinho da areia da casa onde ele nasceu, tudo de pendurado, dentro de um saquinho, então é bem pequeno. E esse padoá ele é feito de macramê. Então, o professor ele é meio assim. Vou contar um pouco do professor como ele é. De um lado, ele usa uma pulseira do cerne, do outro, ele usa uma pulseira budista, aí ele bota um cordão feito de caramujo indígena, e a cruz do momento é uma cruz celta, então tem um lado cristão e pagão aqui. Então, ele está protegido pela ciência e pela religião. Kleber. Oi, Cleide. Quem assistiu a minha palestra do Sírios, quando eu falei que teve uma pessoa que levou um pouco de coisa lá de uma aldeia, foi esse ser aí, para a professora, é isso mesmo. Eu dei Olha só. Eu dei para ela um pedaço do caramujo. Eu disse para ela, professora, eu sei que a senhora está em fase de testes. Eu disse para ela, eu tenho um pedaço de um asteroide. Eu trouxe quando fui fazer uma visita recentemente num local distante. É um pedacinho. E esse pedacinho aqui, professora, é de um cordão que a tribo mais valente do meu estado faz. São índios chamados de índios caceteiros. Eles não usam arco e flecha, eles usam cassetes para guerra. E se a senhora fizer um teste, a senhora pode olhar o que tem dentro desse caramujo e mandar para mim. E ela ficou, cara, legal, eu quero, me dá teu endereço. Me dá teu endereço eletrônico, e quando eu olhar o que tem dentro disso aí, eu vou mandar para ti. Tu tem um pedaço de meteorito? Lucas, eu também tenho, cara. Eu trouxe da Argentina. Eu peguei na Argentina. Eu visitei um museu, na verdade, um observatório na Argentina, e lá tinha um pedaço de asteroide. Eu perguntei se eu poderia pegar um trisco para botar no meu cordão. Eles disseram, pode. Aí eu trouxe. Aí eu dividi e levei para a professora. Professor Kleber, boa noite. Boa noite. Eu sou o professor Adriel, trabalho com a professora Cleide no Instituto Federal. Não tive a oportunidade de te agradecendo pela palestra. Eu consegui ligar o computador aqui meio em cima da hora. Queria agradecer muito sua disponibilidade de vir aí conversar com a gente nesse nosso ciclo de palestras virtuais. Foi muito, muito interessante a sua palestra, as suas colocações. E acho que o pessoal gostou mesmo, né? Todos fizeram comentários aí. Meu irmão, eu te agradeço pela oportunidade. Eu estou vestido com a minha camisa aqui, uniformizada. Eu peguei uma aqui, botei aqui também. E te desejo saúde para você e para a tua família. No dia de ontem, nós perdemos um servidor. Era uma pessoa que vivia conosco lá. Eu me identificava muito com ela, porque ela era muito ranzinza,
e ela era vascaína que nem eu. Então, quando todos implicavam com ele, eu era quem brincava com ele. Ele não está mais conosco, ele se mudou para um outro canto. Fico feliz por ter interagido com vocês e por talvez ter passado alguma mensagem de paz e de amor pela ciência. Gosto muito do que eu faço com a Cleide, que eu admiro muito, e desejo a vocês que vocês sejam homens de bens e que possam passar por tudo isso firme. Cuidem de vocês aí, fiquem em casa, que isso tudo vai passar. E nós precisamos dos cientistas. Eu aprendi muitas coisas. Eu aprendi que um cientista ele tem muito mais valor que um político. Eu aprendi que os médicos, eles são homens fortes, eles são homens de bem, são homens que não têm medo de morrer. No meu estado, teve um dia que morreram 3 médicos. 3 médicos faleceram num dia só. Isso faz uma semana. Foi um momento muito, muito difícil para mim. Muito difícil para nós aqui. Mas a natureza, ela prega essas peças. Eu acredito que ela está fazendo uma seleção. E nós vamos sobreviver. A gente vai passar por isso aí. Nós somos mais fortes. Precisamos de vocês para que vocês sejam os homens da ciência do amanhã. Escutem o que a gente está falando. Obrigado, William. Obrigado. Professor, eu agradeço aqui a sua presença e a disponibilidade para passar a palestra para a gente. A gente se aprofundou muito nesse universo da física de partículas, matéria, antimatéria, muitas coisas que a gente conhecia por cima, assim, deu uma aprofundada. E é isso, eu vou encerrar aqui a reunião, chegamos às 17 horas. Cara, eu agradeço. Eu não sei se vocês viram os meus olhos brilharem, mas eles brilham quando eu falo nisso, as pessoas falam isso para mim. E assim, para mim foi diversão. Eu me diverti muito com vocês. Eu vou interagir com a Cleide. Daniel, manda teu endereço para a Cleide, por favor. Assim que eu tiver uma oportunidade, eu prometo que eu mando isso para vocês, tá? Peço muito a vocês que vocês fiquem tranquilos, que vocês fiquem com Deus. Busquem amparar os pais de vocês, tá? E se de alguma forma a gente puder ajudar, eu, a Cleide, o Amaral, os outros amigos, Teles também, que estão aqui, estamos à disposição para orientá-los. Bacana? Muito obrigado. Ingrid e a Vanessa estão aí também. A Vanessa está aí? Vanessa, não sei se ainda está. E a Ingrid está. Cara, que legal! Que legal! Ei, Vanessa, cara, que legal! Vou te ver, meu! Estou feliz por você. Amaral, eu estou te devendo o livro. Eu prometo, cara. Eu juro que eu vou cumprir isso, se Deus me permitir. Eu vou tirar uma cópia. Eu sei que tu está precisando de uma cópia dele para a tua descrição do mestrado. Prometo que eu vou enviar para ti. Muito obrigado.